Fernando Negrete, continuamos aqui no Digital Innovation Day. Esse é um espaço para debater a recuperação econômica da América Latina a partir dos serviços de telecomunicações na internet e banda larga. Também para falar de transformação digital. E com vários painelistas, nós abrimos com Mário Timoli e Henrique Vargas, da CEGIB. É um evento que é feito com patrocínio da Secretaria-Geral Ibero-Americana, organizada pela Cúpula Ibero-Americana de Presidentes a cada ano. Esse ano faz 30 anos, e também com a SERPAI, especificamente com a unidade de ILAC, que busca o conceito de economia digital latino-americano e, claro, com o patrocínio e apoio da Huawei. Eu quero agradecer a essas três entidades. E a seguir temos um momento estelar nesses 2 dias, e é um momento estelar porque são todos eles e elas pensadores digitais relevantes, mas são atores vitais também do ecossistema digital na América Latina. Eles têm anos falando e refletindo sobre a infraestrutura de conectar e sua decolagem. Vamos falar sobre isso e também sobre transformação digital. Está conosco a minha amiga e diretora da Secretaria Executiva da Associação Interamericana de Empresas de Telecomunicações, ACIET, Marilena Mendes. Bem-vinda. Annelise Valdez, vice-presidente da Corporação Corporativa Digicel. Annelise, bem-vinda. Ana Valero, uma grande pensadora ibero-americana do mundo digital, diretora de Assuntos Públicos e Regulamentação Telefônica. Ana, querida, bem-vinda. Horácio Romanelli, diretor de Assuntos Regulatórios para a América Latina. Horácio, saudações para Miami, bem-vindo. Ângel Melguizo, vice-presidente de Assuntos Corporativos Externos da AT&T América Latina. Meu caro, você está na Colômbia, seja bem-vindo. José Pablo Rivera, diretor de Comunicações de Liberty América, Costa Rica. Pablo, bem-vindo. Por favor, a tela é sua. Meriliana. Obrigado, Fernando. Obrigada, Fernando, pela introdução a esse painel. E muito bom dia às pessoas painelistas e a toda a nossa audiência. Caloroso agradecimento à Secretaria-Geral Ibero-Americana, Huawei e Digital Policy and Law, DPL, pelo convite para moderar essa sessão. Por essa sessão sobre os serviços inovadores para a transformação digital. Como Jorge Fernando já avançou, nós vamos comentar sobre os alcances, desafios e propostas da indústria das telecomunicações para contribuir apostando pela inovação e garantir a transformação digital que os países da América Latina precisam para voltar para o caminho do crescimento econômico na pós-pandemia. Temos um painel de luxo conformado por pessoas que são especialistas e de longa data no mercado das telecomunicações. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, Ana, Horácio, Ángeles, José Pablo, Annelise. Muito obrigado por estar aqui. Bom, começamos com Ángel. Como Jorge Fernando falou, vice-presidente de Assuntos Externos Regulatórios da AT&T Latam, e eu gostaria de parabenizá-lo também pela recente promoção. E abrindo esse painel, o que você acha do avanço da transformação digital na região? Bom dia a todos e, é claro, muito obrigado à Secretaria-Geral Ibero-Americana, DPL, Huawei, pelo convite. E que bom estar num painel com equidade de gênero. Geralmente eu tenho que abrir todas as intervenções reclamando porque não acontece. Hoje nós temos que comemorar. E anotem os organizadores de eventos que tem mulheres nas TIC que sabem muito, muito mais do que nós. Então, vou começar citando a Tamara Chaves, vice-presidente dos Estados Unidos, que falou que a banda larga é a nova eletricidade. E é assim de importante a transformação digital e a transformação econômica e o desenvolvimento da América Latina será digital ou não será? Para isso, temos muito trabalho pela frente, muitas tarefas na conectividade, de conectar os que não estão conectados e conectar melhor os que estão conectados. Na área das habilidades, concorrências e competências e habilidades necessárias para aproveitar o que a transformação digital permite e no regulatório. Aqui eu queria abrir a minha intervenção com 5 fatos que me preocupam. Podemos falar de 5 verdades incômodas. Eu espero que possam
prestar mais atenção para mim do que para Al Gore, mas as 5 verdades incômodas são as seguintes. Primeiro, o investimento em telecomunicações por habitante na América Latina está decrescendo. Em 2020 foi menos do que em 2019, e esse ano onde todos falamos que a transformação digital estava sendo acelerada por Covid, que eram anos, agora são meses. Não estamos vendo as estatísticas e não estamos vendo há muito tempo. E a consequência é que a América Latina está investindo 7 vezes menos do que os Estados Unidos per capita, 3 vezes menos do que a Europa e 79% menos do que a Ásia. Segunda verdade incômoda, na minha opinião, os objetivos de transformação digital e de investimento muitas vezes não são ambiciosos o suficiente. Nós estamos falando que todos os países têm agendas digitais. Na América Latina, de acordo com a análise da OCDE, 1 em cada 4 agendas digitais tem um orçamento designado. E sabemos que isso é importante. E nós falamos que com 51 bilhões de dólares nós poderíamos fechar a brecha de conectividade na América Latina. Nós estimamos 3 vezes mais a necessidade de investimento para conectar bem, conectar no futuro, sem levar em conta o investimento de capital humano. Verdade incômoda 4. Em muitas ocasiões são identificadas transformações digitais e conectividade. E aqui eu quero salientar o setor produtivo. Na América Latina, 90% das empresas têm internet e utilizam o e-mail, mas apenas a metade utilizam para comprar insumos. Indo além disso, perguntando para as empresas quantas pessoas usam internet, os dados e a potência de dados como oportunidade de negócios para transformar a produtividade e os processos produtivos, até as porcentagens seriam menores. Verdade incômoda 4. Ainda tem alguns vácuos regulatórios. O aspecto digital está mudando tudo, como nós trabalhamos, estudamos, nos informamos, fazendo transferências e operações financeiras, mas ainda a regulação não está lidando com isso o suficiente, não está lidando com a segurança, a privacidade de dados, a proteção da privacidade intelectual e a luta da pirataria. E a verdade incômoda 5, nós estamos vendo em muitos países da América Latina muitas iniciativas de política econômica e política de conectividade baseadas em boas intenções, que consegue os objetivos quando tem boas regras, bons incentivos e boas instituições. Na América Latina, todos, principalmente as empresas de telecomunicações, investem mais. Desculpem que eu vou me autocitar, mas numa pesquisa que fizemos recentemente nos resales de Assiet, nós vimos que os países da América Latina com boas regras e boas instituições curtem 64% mais de investimento do que os que não têm. Portanto, não são apenas as palavras, são os fatos. Eu estou preocupado, mas estou otimista. Acho que podemos dar um salto. E na segunda intervenção eu vou comunicar as prioridades. Obrigado, Ángel. Acho que você determina muito bem a área na qual vamos estar discutindo com os colegas painelistas. Continuamos claramente, como Ángel apontou, as redes de telecomunicações são a base da transformação e da comunicação. O negócio das telecomunicações continua sendo fortemente regulamentado. E eu quero conhecer a tua opinião de como influi a regulação instalada na América Latina na capacidade de inovação comercial e tecnológica das empresas de telecomunicações. Muito obrigada, Maria Eliana. Quero agradecer à Secretaria pelo convite, a Huawei e DPL Group. Eu quero saudar os meus colegas, porque nós nos vimos com certa frequência. Sobre a sua pergunta, a inovação é relevantíssima para impulsionar a adoção digital. O desafio que nós temos como sociedade, no contexto da pandemia e pós-pandemia, é acelerar essa conectividade e manter ativas as economias da região conectadas com todas as nossas comunidades. Eu gosto de salientar a inovação a partir da perspectiva do cliente. É algo que nós vimos nos tempos da pandemia. Por exemplo, mais de 50% da base de usuários
pelo menos uma vez por mês, está utilizando aplicações de autosserviço para transações. São adoções digitais que estão acontecendo durante a pandemia. O recarregamento digital cresceu 25% mês a mês, principalmente em altos montantes, e conseguimos penetrações até mesmo de 2 dígitos em alguns países, e a coleção de faturas que se tornaram digitais, com mais de 26% de crescimento mês após mês, chegando até 30% em alguns países do que é cobrado digitalmente. E o índice de atendimento ao cliente de e-care, o e-atendimento, foi muito alto pelas tecnologias associadas com as quais podemos atender essa situação. Os usuários inovaram, isso nos exige a nós também inovar com eles. E por isso precisamos de um marco regulatório que seja favorável à inovação para poder ter a captura dos benefícios e as sinergias que foram apresentadas pelo cliente. Também do lado do governo, nós vimos coisas ruins também, negativas nesse tempo nas regulamentações na América Latina. Nós vimos casos de inovação comercial e onde tem tido problemas. E também podemos citar que em alguns países também houve algumas inibições regulatórias ou tivemos adiado o pagamento de obrigações regulatórias. O caso da Colômbia, com algumas reduções do Fundo Único TIC, ou o caso da Colômbia, o caso da aprovação automática das antenas e passar os 30 dias na solicitação, e podemos continuar com os nossos desdobramentos. Esses são bons exemplos de regulamentação pró-investimento, e é graças a isso que a Colômbia tem nos permitido desenvolver a rede de 700 MHz com muita rapidez. Outro exemplo, claro, foi o Panamá, onde temos uma aprovação temporária para poder enfrentar os picos de demanda durante a pandemia. A indústria também reagiu e conectou milhares de estudantes sem custo para que pudessem ter acesso remoto à educação. Todos eles são exemplos positivos que, como falei, favorecem o investimento e desenvolvimento de redes que têm tido resultados positivos. Podemos quantificar os resultados positivos e os operadores permitem dar serviços ilimitados de graça também às pessoas sem conexão nos tempos de pior crise. Mas também, a partir da perspectiva crítica da regulação, nós vimos partes negativas, onde não foram eliminadas oportunamente as obrigações de cobertura que tínhamos em alguns países que tínhamos em algum momento, ou impostos de terminais, que era algo óbvio que tínhamos todos que estar conectados. Não houve nenhuma melhoria nas condições para poder importar de forma mais econômica e melhorar a conectividade das pessoas. Teve, no entanto, contra qualquer expectativa e lógica, muita ênfase no desenvolvimento das redes 5G, redes que na América Latina provavelmente não temos as condições de assumir por enquanto, porque o desafio é diferente, é concluir a conectividade que estamos tendo na América Latina da rede 4G, uma rede 5G que vai chegar, é claro, na América Latina. No momento está distraindo os recursos que estavam sendo dedicados à rede 4G. Todos querem digitalização, todos querem cobertura, mas o governo, que é o principal promotor disso, também não está digitalizando muitos dos próprios processos. Então, temos esse ecossistema onde, de certa forma, nós entramos e falamos, bom, o Estado tenta promover conectividade, mas não vemos o próprio exemplo. E essas são certas tendências que estão nos preocupando na região. Mas também vemos um grande impacto da tendência de gravar a indústria de forma significativa, principalmente nesses tempos de déficit com a criação de novas obrigações para os operadores, que está sendo discutida em alguns países, está sendo discutido.
A América Latina é uma das regiões mais prejudicadas pela crise. No entanto, a maneira na qual nós vamos agir nesses meses vai ser essencial para definir o futuro da região. Todos devemos contribuir e devemos nos focar na próxima década na solução para terminar com essa barreira digital, que sabemos que tem benefícios no crescimento do PIB e no benefício de tudo. A comunicação é um setor transversal e esse é o principal benefício que traz para as economias. Então, temos que parar de olhar para o setor das telecomunicações como um setor gravável, onde queremos buscar uma receita, temos que fechar as redes, temos que encontrar essa solução para a barreira digital e promover a regulamentação para o investimento para desenvolver as redes. Muito obrigado, Horácio. A necessidade de colocar os incentivos corretos para investimento e desenvolvimento. Podemos dizer que não tem transformação digital efetiva se os benefícios não chegarem em todas as pessoas da nossa região. Por isso, eu queria perguntar para você, Ana, quais as políticas públicas e o clima de negócios que são adequados para reduzir essas barreiras na América Latina? Obrigada, Mailiana. Eu quero agradecer aos organizadores do evento Cegibe, DPL e Huawei pelo convite para participar nesse debate com colegas tão especialistas e tão queridos para mim, porque nós nos conhecemos há muito tempo. E se nós aprendemos alguma coisa na pandemia, foi a relevância da digitalização e a mensagem que, como operadores, nós transmitimos para os governos e outras indústrias sobre a relevância da digitalização, a importância de avançar na destruição, no derrubamento dessa barreira digital. É um discurso que agora eu acho que todos os agentes relevantes compraram. A importância da digitalização, a importância de que ela possa chegar a todos e como a conectividade como um elemento-chave para a digitalização deve se estender e atingir todos. É um tema que atualmente está já na mesa de todos os reguladores e de todos os governos. Talvez, e eu vou desenvolver um pouco essa ideia depois, o que precisamos como operadores é convencer sobre a relevância de destruir a barreira e aumentar a diversidade, incluindo as políticas públicas que podem promover essa conectividade. Quando nós começamos a ver os elementos que são relevantes para facilitar a redução da barreira e começando pela base de tudo e referenciando o que o Ankel mencionou na sua apresentação, o que tem a ver com certeza jurídica, com segurança para que os investidores possam levar recursos para a nossa indústria e possam levar recursos para destruir essa barreira. Em alguns países da região, nós vimos no último ano e meio medidas que vão questionar a sustentabilidade financeira. Isso tem investimento, os investimentos também. Não vamos esquecer que a região, a indústria e os operadores estão competindo com outros setores, indústrias e países para ter recursos para investir e ter certeza jurídica que possa nos acompanhar a ter casos de investimento adequados é essencial para atrair os recursos que a indústria precisa. E depois a certeza comum, certeza política, também precisamos que as políticas públicas específicas da indústria possam ir na direção adequada. Então, a política que tem a ver com o espectro e especificamente como os custos do espectro como um elemento relevante que incide na capacidade de geração de recursos dos operadores, nós achamos que é um elemento muito importante. Passar do pagamento em dinheiro para os pagamentos digitais faz sentido, mas tem que ter uma razão nesse custo. O custo de obrigações de fazer também é um custo para os operadores, na entrada de recursos de projetos. É claro que tudo que tem a ver com a carga tributária é um elemento essencial, não apenas na perspectiva da carga que temos como operadores diretamente, mas também a carga suportada adicionalmente pelos nossos clientes, que tem a ver com o elemento-chave, que é a acessibilidade.
Quando nós temos cargas impositivas muito altas nos serviços, nós estamos fazendo com que os setores de menor renda tenham mais dificuldades para ter acesso. E tem serviços também que são essenciais para ajudá-los a se incluírem na nova sociedade digital e para transformar seus negócios e a viabilidade e sua capacidade de ter acesso a serviços. Finalmente, também tem um desafio muito importante que tem a ver com facilitar a infraestrutura. Nós continuamos encontrando muitas normativas que não têm sentido, que são obsoletas e que estabelecem muitos requerimentos em face à obtenção de licenças para instalar infraestruturas e que também demora muito para obter essas licenças, e o tempo é relevante. Se temos que avançar rapidamente para destruir essa barreira, temos que ter políticas públicas ágeis e tomadas de decisão que realmente acompanhem as necessidades identificadas. Finalmente, eu não queria deixar de mencionar um aspecto que eu acho que é muito relevante, é a necessidade de um trabalho conjunto, não apenas na indústria, dos reguladores setoriais, mas também das outras áreas nos governos, nas administrações públicas, que podem ser elementos muito importantes para ajudar nos processos de digitalização. E aqui pensamos rapidamente nas políticas públicas que têm a ver com educação, que têm a ver com saúde, que têm a ver com ajudar a continuidade de alguns serviços públicos e a adoção da digitalização também na administração pública como um elemento chave que vai ajudar a avançar rapidamente na digitalização, que vai nos ajudar também a que os casos de uso nos deslocamentos de infraestrutura, principalmente nas áreas mais afastadas, façam sentido. E aqui o tema do trabalho conjunto do setor público e o setor privado, colocando a viabilidade dos projetos e facilitando o desdobramento e gerindo recursos de forma combinada e unir esforços, eu acho que é um aspecto essencial. Acho que é um ponto fundamental no qual temos que trabalhar. Vamos deixar aqui nessa primeira fase. Obrigado. Obrigada, Ana. E ela aponta uma série de desafios que nós devemos superar, enfrentar para poder ter essa digitalização que nós comentamos antes. E vamos entrar em alguns mercados específicos e vamos começar com José Pablo. José Pablo, a partir da sua perspectiva, quais são as principais barreiras para a inovação tecnológica e a extensão da conectividade que as empresas de telecomunicações devem superar no mercado da Costa Rica? Muito bem. Bom dia, Marilena e os colegas do painel. Eu fico grato com esse convite dos organizadores e saudações cordiais da Liberty América Latina. E é importante de mencionar e considerar a rápida evolução do mercado das telecomunicações no país, na Costa Rica. Temos que lembrar que a Costa Rica é praticamente o último país em entrar na liberação das telecomunicações por volta de 2010 no continente latino-americano. E isso é verdade, em alguns subsetores representou um atraso nas redes legadas ou herdadas que continuam do desdobramento dos que eram atores monopólio antes. No setor móvel, permitiu um rápido desdobramento avançado na região. Sempre menciono que a Costa Rica foi o primeiro país da América Latina onde todos os atores móveis desdobrou 4G LTE por volta de 2014. Isso levou a uma inovação precoce e, como amostra disso, uma tendência que existia antes da pandemia será reforçada pelas necessidades de digitalização que a condição de pandemia nos obrigou nas nossas sociedades. No caso da operação móvel, que entrou em 2011 como Telefônica e agora Liberty da América Latina, 96% dos contatos dos usuários já acontece por canais digitais. Então, acho que o primeiro ponto é que nós estamos num mercado onde a inovação tecnológica tem estado desde
seu início 10 anos atrás. Agora temos que dar um passo adicional. Como você falou no início, mesmo sendo ainda a base das telecomunicações, o ponto digital, não podemos ficar com commodity nesse sentido, como um commodity no aspecto digital. E essa conectividade da própria oferta nos diferentes nichos de mercado deve ser acompanhada por valor agregado, como cibersegurança, big data, machine learning, e pode parecer também um pouco afastado e incipiente no âmbito das conexões, principalmente residenciais ou em massa, e acho que essa tendência é algo que já vemos de forma marcante em muitas empresas e no segmento B2B. Então, nós assistimos a cada vez mais numa convergência de serviços que faz parte dessa inovação tecnológica e onde nós distinguíamos claramente os serviços móveis e os serviços fixos, e agora são modos que se combinam. O que antes era um serviço essencialmente fixo, como televisão a cabo ou paga, agora é inserido num ambiente de mobilidade. Então, nessa situação de convergência e a necessidade de alavancar os valores alavancados acima da conectividade, eu acho que há reflexões importantes que devem ser feitas. E são muitas na Costa Rica, em geral, para qualquer outro país. Qual é o papel que devemos ter nas perspectivas setoriais e políticas públicas para garantir esse marco de inovação? A perspectiva de regulamentação setorial parece mentira que nesse ambiente e na insistência clara ou existência de muitos atores e de muitos operadores nesse sistema, tem ainda esforços regulatórios que tendem a estabelecer regulações de 1.0, ou seja, obrigações iniciais, obrigações como esquemas de ofertas de conexão no aspecto regulatório, ou até mesmo alguns países em regimes tarifários que são camisas de força para gerar uma inovação na oferta dos. Vendo os reguladores da Europa e dos Estados Unidos, eles entenderam que numa perspectiva de atores com amplos poderes no mercado e acima dos próprios operadores, geram efeitos no bem-estar e na competência, na concorrência e, portanto, nos usuários também. Atualmente, qualquer regulação inicial ou prévia está definida prioritariamente para os operadores de telecomunicações, pensando num velho paradigma da oferta da conectividade somente. E depois, uma reflexão sobre o tema da política pública, eu acho que deve existir uma compreensão desses operadores da política pública das dinâmicas de mercado de telecomunicações e, em geral, do ecossistema digital. Justamente, nós estamos vendo novos modelos de negócios, a perturbação ou disrupção e os novos sistemas de negócios over the counter e que estão evoluindo ainda mais o gap entre a evolução da receita dos operadores e a necessidade de investimento que a sociedade precisa. Portanto, um país e seus atores políticos que não entendem essa realidade, que não podem adaptar as suas políticas públicas de todo tipo, fiscal, infraestrutura, que a Ana mencionou, as políticas de competências também para outros atores dos ecossistemas, não vão poder gerar o tom adequado para o investimento e, portanto, para o crescimento e a inovação tecnológica. No caso da Costa Rica, é um mercado onde as autoridades têm sabido desenvolver um caminho de crescimento em favor de uma maior inovação no mercado,
onde temos que fazer uma série de ajustes nessas regulações e onde talvez ficaram defasadas, mas onde sabemos que tem um marco já para continuar essas inovações no mercado. E aí eu deixaria a minha intervenção, Maria Helena. Obrigado, José Pablo. Como você mencionou, a Costa Rica aberta à concorrência, mas tem a vantagem de que tem um arcabouço jurídico muito mais amigável, muito mais receptivo dos negócios do que outros que ainda estão ancorados nos anos 90. E continuando com essa discussão, vamos entrar então nos países onde Digicel está presente, que são muitos e são muito diversos. Aqui nós gostaríamos de conhecer, Annelise, como é que você classificaria o avanço da transformação digital nos países onde vocês estão oferecendo serviços e se tem alguma experiência particular que você gostaria de salientar, pode fazê-lo. Bom, obrigado, Maria Helena. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer aos organizadores do evento e quero agradecer aos colegas que estão aqui. É um prazer vê-los aqui nessa via e eu espero poder vê-los em breve em pessoa e poder abraçá-los. Realmente estou com saudade de vocês. Na Digicel, definitivamente, nós temos uma diversidade de mercados. Temos presença no Panamá e em Salvador e nas ilhas. E é um processo de transformação totalmente diferente nos dois mercados. Acho que antes da pandemia, falar em transformação digital nos nossos países era como um mito. Era algo que todos nós queríamos, era algo que víamos com o exemplo dos países europeus e os Estados Unidos, mas aqui não ia acontecer, ou pelo menos não ia acontecer no curto prazo. Mas por causa da pandemia, e tentando buscar o lado positivo disso, porque definitivamente essa pandemia trouxe muitas coisas negativas, mas buscando o aspecto positivo, todos nós corremos para o mundo digital, realmente ficamos sem nenhuma outra opção. O governo era o principal agente que não queria implantar procedimentos digitais para desburocratizar e foi o primeiro, pelo menos no Panamá, que lançou a agenda digital buscando soluções ativas para a pandemia. E não vamos ficar atrás nós mesmos, nós como operadores, com muitos processos que também falávamos que tínhamos que criar investimento alto nossos escritórios principais para os processos e para enfrentar os problemas, não tivemos outra opção do que inovar e implementar um processo de transformação em todas as empresas. Então, foi um tema de aprendizagem geral, não apenas para o governo, que não teve outra opção do que implantar processos de agenda digital, mas nós mesmos tivemos uma aprendizagem e percebemos que os processos internos que podiam ser digitalizados não eram, porque não tínhamos uma urgência marcante, como era o caso. E vemos como o governo começou a dar audiências virtuais, não somente no aspecto administrativo, também judicial, as audiências civis, trabalhistas, que foi uma inovação para nós. O tema da assinatura eletrônica, que no Panamá foi implantada há alguns anos atrás, que ninguém quis usar, e a entidade que emite esse certificado de assinaturas eletrônicas tinham filas muito longas, porque antes ninguém queria e agora todo mundo queria. E o sistema educacional, nem mencionar, a única forma de que nossos filhos pudessem aprender como estudantes no setor público e no setor privado foi na aprendizagem virtual. E houve efetividade em todo o sistema para a aprendizagem e poder buscar formas de inovar e que nossas crianças pudessem aprender. E também poderíamos falar dos temas de metodologias, de atendimento aos clientes. Era praticamente impossível que o cliente atendesse você digitalmente ou num serviço de WhatsApp, que o governo pudesse atender você pelo Twitter. Tudo isso foi implantado não apenas no Panamá, El Salvador e no Caribe, mas também podemos ver que todos esses temas
tecnológicos e digitais nos ajudaram a continuar, sem dúvida, em andamento e que os nossos países pudessem continuar nesse tema da pandemia. Outro tema muito importante foi que o governo finalmente reconheceu. Não é que não fazia antes, mas acho que reconheceu muito mais o tema da importância do setor das telecomunicações no processo e na crise da pandemia. E que realmente nós não apenas somos empresas que pagam impostos, que têm licitação do espectro, que estamos aqui para uma concessão, mas que somos também, ou fomos um pilar essencial para a disponibilidade de serviços e conectividade durante a pandemia, continuamos sendo. Eu acho que esse foi um aprendizado extremamente importante para o governo, que, de certa forma, nos ajudou a estreitar os vínculos com eles. Entendendo a importância disso, nós trabalhamos fortemente aqui no Panamá, no Caribe, em El Salvador, com os governos para garantir os acordos e garantir a conectividade e o nosso comprometimento sério no processo da pandemia. Não há dúvida que ainda falta muito para fazer no que é necessário para completar uma transformação digital real. Há muitas ideias quanto à agenda digital que tomara que não fique apenas no papel, que não fique num acordo assinado entre os governos e os operadores, mas acho que já fizemos as primeiras tentativas, os primeiros avanços, e nós comprovamos que todos, pelo nosso instinto de sobrevivência, na experiência imprevista da pandemia, nós tivemos que nos transformar em empresas e processos digitais, e é algo que fez uma mudança de mentalidade para todas as partes envolvidas. Nós esperamos e nós confiamos, e principalmente nos países pequeninos, onde houve muitos prejuízos no aspecto de saúde e também de acesso, porque aqui não tem acesso de banda larga para todos os lugares e para todos os cidadãos no país. Mas acho que há muito para aprender, há muitos benefícios que foram conseguidos e nós esperamos que esses primeiros esforços sejam uma abertura para poder complementar a agenda digital e realmente conseguir fechar e acabar com essa barreira digital nos processos de transformação digital. Obrigada. Obrigada, Annalise. E, claro, nós lembramos de como essa migração forçada para o aspecto digital obrigou governos e empresas e sistema educacional a fazer um esforço, tentando manter os serviços no aspecto digital. E também os governos reconheceram o aspecto essencial dos serviços de conectividade. Em geral, nós poderíamos dizer, e ali também a Annelise apontou, que é essencial que isso não fique somente num bom desejo, numa boa intenção, mas que possa se concretizar em medidas que realmente possam ajudar a melhorar as condições de cada um dos mercados. Começamos uma segunda rodada de perguntas, e nessa rodada nós gostaríamos de explorar as propostas, principalmente essas propostas específicas que os governos poderiam adotar. E começamos, nesse caso, com o Horácio. Na sua perspectiva, se você tivesse que escolher uma área crítica onde temos que agir imediatamente para tornar efetiva a inovação tecnológica da América Latina, qual seria? Agora sim, obrigado. Obrigado, Marilena. Bom, como conseguir a inovação tecnológica? E eu vejo aqui uns elementos essenciais. Primeiro, a reativação econômica, que é necessária e é imprescindível para criar fundos e recursos para a inovação. E tudo isso depende de um fluxo de investimento continuado. Segundo, é importante ter um arcabouço jurídico, claro, atualizado, previsível, que possa tornar previsível o investimento de longo prazo e que também possa promover colaboração, espaços de colaboração públicos e privados, principalmente nos complexos problemas que enfrentamos atualmente, para conectar a última parte das pessoas que estão desconectadas e que é mais complexa. E terceiro, mercados competitivos. Eles são os melhores propulsores da inovação. São os que beneficiam diretamente o cliente
E isso tem que acontecer num ambiente de concorrência saudável, é claro, e uma concorrência que possa permitir o crescimento no longo prazo. Esses fatores, como falei, estão muito atrelados ao tema de inovação, porque o investimento sustentável e contínuo permite avançar nos recursos e fundos, que são os que vão atualizar e impulsionar as mudanças tecnológicas. No aspecto regulatório, um arcabouço para o investimento, o marco regulatório para o investimento permite que as tecnologias possam ser usadas para as capacidades que foram projetadas. E eu dou um exemplo rápido. Em alguns países ainda não é permitido pelo regulador, não está bem regulamentada pelo regulador regulamentado o atendimento por WhatsApp dos usuários. É uma realidade, temos essas regulamentações obsoletas que nos prendem de sistemas que não são eficientes atualmente e pode ter ferramentas que são melhores para o atendimento. E também os mercados competitivos que permitem uma concorrência saudável, onde os operadores podem investir adicionalmente para criar mais share e fazer sinergias. Isso traz inovação, é claro. Como exemplo de um caso, podemos mencionar os projetos de Open Run na Colômbia, feitos por nós. Esse foi um salto na inovação que nós demos para diversificar o ecossistema tecnológico que nós tínhamos. E a ideia é que possa nos permitir explorar a tecnologia nova. Nós mesmos não estávamos tão familiarizados com isso e também no intento de reduzir os custos no longo prazo e os modelos de desdobramento que nos permitam enfrentar esses desafios da brecha digital onde sejam mais necessários, que são as áreas rurais. Temos mais flexibilidade, mais possibilidades e temos que levar tecnologia para um mercado mais complexo. Outra área de inovação interessante que nós vemos na nossa empresa são as carteiras eletrônicas, os wallets. 70% da população nas nossas cidades não estão bancarizadas. Por outro lado, nós crescemos no último ano 20%. Temos mais ou menos 5 milhões de usuários conectados na América Latina que já têm acesso aos serviços financeiros. Muitos não tinham acesso a esses serviços e é uma ferramenta essencial. É uma ferramenta digital e um meio de pagamento necessário para poder entrar em todos os outros serviços digitais que vêm acompanhando a transformação digital não apenas na nossa indústria, mas em todas. Podemos mencionar alguns exemplos. No Paraguai, durante a pandemia, usamos a carteira, a wallet, para levar os bônus para as pessoas, os apoios do governo. E em El Salvador, as mulheres empresárias foram treinadas no uso de Tigo Money e, como resultado, tiveram um aumento nas vendas acima de 28%. Um tema adicional que eu gostaria de enfatizar para encerrar, que eu acho que é muito relevante. Os reguladores atualmente estão relacionados a uma estrutura de mercado e tem que tomar uma decisão drástica, pensar se querem mercados hipercompetitivos, onde tem um preço de serviços que tende a se reduzir no curto prazo, mas, em contrapartida, trazer resultados econômicos pobres para as empresas que proporcionam os serviços e, portanto, baixos níveis de investimento no futuro, naturalmente, ou mercados menores, mais competitivos também, mas que possam ter operadores com capacidade de investimento de longo prazo? Acho que essa é uma pergunta essencial que nós temos que fazer. Porque vamos lembrar mais uma vez o aspecto de que sem investimento não tem nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de desenvolvimento da rede, nenhum tipo de digitalização e, como consequência, não podemos esquecer, como dizíamos antes, um setor transversal como nós, se não começarmos essa mudança, os outros setores vão se atrasar também nas suas transformações digitais. Por isso, é essencial conceber e enfrentar esse tipo de decisões. Obrigado. Obrigado, Horácio. Sim, sem dúvida, esses ambientes regulatórios que devem ser considerados no mercado
de concorrência são essenciais e são básicos para o desenvolvimento. E quanto a isso, esses marcos habilitadores, capacitadores, têm permitido a criação até mesmo de projetos rurais que podem ser considerados atualmente muito inovadores. E aqui eu gostaria de perguntar, Ana, quais são os incentivos que podem favorecer a sustentabilidade dos projetos rurais inovadores, na sua experiência? Obrigada, Mailiana. E sim, claro, como você falou, nós na Telefônica temos já em andamento um projeto muito inovador, focado em vencer e superar a barreira digital e que já está tendo ótimos resultados, que é a internet para todos no Peru. Quando pensamos nos elementos relevantes no desenvolvimento do modelo de IPT, Internet para Todos no Peru, e que pensamos que pode facilitar a extensão desse tipo de modelos em outras regiões, nós temos que começar a partir da necessidade de políticas públicas que possam dar flexibilidade para a realidade das zonas rurais. E aqui não é um aspecto menor na decisão da Telefônica no lançamento de internet para todos no Peru, o contexto regulatório e o fato de que a assistência na regulação peruana da figura do operador rural como operadores que permitisse uma flexibilidade no desenvolvimento de modelos inovadores para fechar a brecha e a lacuna que permite avançar nesse modelo. E acho que é importante salientar isso. Mas é um projeto que na Telefônica nos deixa muito orgulhosos. Até agora temos cobertura em áreas do Peru onde tem 2,3 milhões de habitantes, que é um número muito importante. E efetivamente, buscando modelos diferentes e inovadores, podemos avançar com boa velocidade para levar cobertura nesses setores da população que ficaram fora da conectividade. Mas pensando genericamente, temos que trabalhar para analisar as barreiras que estão encontrando o desenvolvimento de projetos inovadores nos ambientes rurais e tentar atacar essas barreiras para o desenvolvimento. E é muito relevante, por exemplo, o tema da regulamentação da qualidade, parece algo bobo, mas nós estamos tentando impor, de certa forma, as obrigações de qualidade das áreas urbanas em áreas rurais onde não tem infraestrutura básica de apoio para os serviços. Vamos pensar, por exemplo, que se nós quisermos ter o tempo de recuperação de serviço, diante de uma queda dos serviços nas áreas rurais afastadas e os mesmos tempos de recuperação que temos nas áreas urbanas, claramente nós estamos questionando a viabilidade dos projetos rurais, porque praticamente não tendo nem rotas de acesso para essas áreas, ou dependendo das infraestruturas básicas que estão em péssimas condições, não podemos fazer isso nos tempos que nós temos nas áreas urbanas. Como exemplo importante, porque também em muitos países da região há muita pressão nesses aspectos de qualidade, e isso é bom, podemos pensar que é muito positivo, mas essas condições de qualidade devem ser adaptadas às realidades rurais, que são muito diversas. Por outra parte, tudo que tem a ver no aspecto de regulação, com infraestrutura, com redes ou os trâmites e licenças, são também muito importantes, porque tudo que representa uma carga ou um atraso na implementação dos projetos rurais vai dificultar o andamento nesses projetos. E, sem dúvida, também pensamos que temos que reduzir as cargas regulatórias e fiscais, mas talvez nos focar mais especificamente nas áreas rurais, onde temos que acelerar, que tem mais sentido acelerar. Por outra parte, também pensamos que temos que olhar para outros aspectos das políticas regulatórias e setoriais que são relevantes no ambiente rural. Pensamos que tem um desafio importante na revisão dos fundos universais, como estão concebidos, como estão se definindo os projetos e como se faz a avaliação dos resultados desses projetos. Na América Latina, temos um grande desafio. Temos um estudo muito interessante impulsionado pelo BID, que impulsionava os estudos na região e os resultados, e sabemos que tem uma grande oportunidade de melhoria. Nós precisamos que os fundos de serviço universal
sejam direcionados justamente para projetos com resultados, que possamos ver a eficiência dos resultados dos projetos colocados em andamento e que também possa ser revisada a forma na qual está sendo conceitualizados os serviços e a maneira de entregá-los. Na maioria da região, os fundos universais aproveitam quase exclusivamente os recursos contribuídos pela indústria pelos operadores. IPT, que eu mencionei antes, tem a obrigação de contribuição para o serviço universal, que não faz sentido, porque, na verdade, devia ser um projeto que recebesse os fundos universais, no lugar de ter que estar contribuindo. Esses fundos universais, que são apoiados principalmente pelos recursos dos operadores em muitos países da região, têm tido níveis de execução muito baixos e, como falei antes, também com baixo controle na qualidade dos projetos e do impacto dos projetos na extensão. Tem um desafio importante nessa parte e também tem um desafio importante, incluindo os fundos de serviço universal, o subsídio direto da procura em alguns setores. Em muitas das regiões, em muitos dos casos, na América Latina, a ruralidade está muito vinculada à pobreza, tem níveis muito baixos nessas populações rurais. E tem um nível de subsídio direto que buscamos promover para que possam ter acesso a esses serviços, possam conhecer o mundo digital e as vantagens que isso pode dar para eles e para elas, e pode ser um elemento muito importante para reduzir essa diferença. Finalmente, não queria deixar de mencionar alguns casos que temos já na região, no movimento, na direção certa, que ainda está em desenvolvimento, mas que nós achamos que é importante levar em conta. O modelo da Colômbia, dos sandbox regulatórios, para poder ter uma aproximação diferente e uma regulamentação mais leve nos serviços rurais, nós achamos que é um antecedente importante para colocar na mesa. E não há dúvida que, como falei, o modelo regulatório do Peru nas áreas rurais também é muito importante, porque permitiu inovação, permitiu desenvolver modelos novedosos e também é um modelo que permite ver outros países na região e ver se nós realmente podemos colocar, determinar as condições que possam incentivar o investimento nas áreas rurais e possam nos ajudar a levar esses setores da população que ainda não estão dentro. Como eu falei antes, não temos dúvida da importância da digitalização. Eu acho que o que temos que fazer é ter incidência na urgência do avanço na digitalização. Não é somente que estejamos cientes que temos que avançar nessa direção, mas também poder avançar agilmente e utilizar medidas que possam ser implantadas no curto prazo dos reguladores e dos governos para favorecer o desenvolvimento da cobertura nessas áreas rurais. Obrigada, Ana. Definitivamente você está encerrando com uma mensagem muito poderosa, que é a urgência da digitalização. Isso nos permite entrar na próxima pergunta que temos para o José Pablo. E é que dentro desse processo de evolução tecnológica, quais os elementos que você considera necessários para impulsionar o ecossistema 5G na Costa Rica? Bom, também como parte do contexto histórico tardio da abertura do setor de telecomunicações no país, há uma característica muito relevante desse mercado, que é a concentração do espectro por um único ator, que eu acho que condiciona a evolução futura dos serviços. Alguns dos meus colegas mencionaram antes que certos governos da nossa região podem ter focado seus esforços numa retórica de implantação urgente de serviços de 5G, quando claramente é uma parte da população que não tem nem acesso aos serviços de quarta geração. No caso da Costa Rica, especificamente, chama a atenção que, apesar dos esforços de inovação sustentada e de investimento e no deslocamento de redes de quarta geração com amplo escopo populacional,
Isso não foi acompanhado pela liberação, por exemplo, do espectro de 700 MHz, que poderia perfeitamente aprofundar ainda mais essa cobertura nas áreas rurais para poder atingir as áreas remotas com redes de nova geração. 4G, que poderia permitir, principalmente nessa época da pandemia, como a Annelise mencionou, garantir a conectividade, por exemplo, dos alunos, dos estudantes que sofreram tanto com essa situação. Então, é verdade que talvez houve um discurso quanto à velocidade, a urgência de redes de quinta geração, de desdobrar redes de quinta geração, quando ainda é um assunto pendente, na nossa perspectiva, está nas mãos do Estado poder eventualmente liberar a banda e disponibilizar a banda de 700, mas também, mesmo não vendo essa urgência no aspecto relativo quanto ao desdobramento das redes de quinta geração, que de qualquer forma no âmbito comercial, o mundo todo, praticamente 4 em 5 lançamentos comerciais são feitos para serviços de FWA, de redes sem fio fixas, e não no sentido de que talvez muitas partes interessadas podem achar que é uma migração de toda a população de redes de quarta geração para a quinta geração. Isso não vai acontecer no médio prazo. Mas é verdade que temos que dar passos, não porque seja urgente a implementação somente, mas porque o que é urgente é habilitar o entorno dessa implementação. E o que nós vemos e fizemos com um certo atraso, justamente pelo que eu mencionei sobre a concentração dos espectros e dos espectros mais relevantes para a quinta geração, como o caso da banda C, onde praticamente 80% dela no país está focada no mesmo operador. No caso da 2600, 100%, 690 MHz estão num único operador, porque, de certa forma, esse é o antecedente da origem. É assim que começou a abertura, não com o Estado em si tendo a disponibilidade do espectro, mas tendo que resgatar fragmentos do espectro para poder liberá-los e disponibilizá-los para o mercado. Isso gera um gargalo de garrafa enorme, e o espectro que vamos precisar para desdobrar no médio prazo as redes de quinta geração estão focados nisso. Portanto, não faz sentido, como foi colocado inicialmente, avançar para uma licitação com algumas bandas de espectro, tendo um ator de mercado que concentra 100% das outras bandas, que gera uma distorção competitiva. E isso me leva a um ponto que eu mencionei rapidamente na minha última intervenção, que tem a ver com a compreensão da dinâmica do mercado por parte das autoridades e por parte dos atores relevantes. Porque necessariamente poder dar os incentivos e os sinais certos para gerar certeza jurídica e para entender que os recursos não somente não são finitos, mas são rivais nos nossos próprios mercados. Não entender essa dinâmica pode levar a tomar decisões. Por exemplo, tentar gerar uma licitação de espectro num prazo muito curto, sem levar em conta, é claro, na decisão de investimento de cada operador, que tem a sua posição relativa quanto ao espectro que outro operador possa ter nesse mercado. Se tem espectros-chave no desenvolvimento de médio prazo e de 5G está concentrado, logicamente, as decisões de investimento vão considerar esse risco quando há um desequilíbrio competitivo. Então, em resumo, o primeiro grande elemento é que temos que buscar, é claro, um equilíbrio da situação do espectro radioelétrico, e o segundo elemento importante tem a ver com o que a Ana mencionou. Temos que aliviar as obrigações em termos de desdobramento de infraestrutura, principalmente nas áreas rurais. Não podemos pensar em desdobrar redes de quinta geração se nós ainda temos áreas
nos nossos países, onde por questões burocráticas ou políticas de alta recaudação, nas diferentes modalidades ou nas diferentes áreas que buscam a coleta por parte das autoridades. Logicamente, isso é algo que gera uma barreira, não somente com as redes atuais, mas também com mais motivo, considerando a criticidade dos casos de negócio pelo investimento significativo que deve ser feito em rádio e outros equipamentos de 5G, quando a infraestrutura que suporta também tem altos empecilhos e condições de arrecadação. Então, esses seriam os dois elementos que eu gostaria de salientar: o desequilíbrio nos espectros e facilitar o desdobramento da rede, transmissão e infraestrutura de suporte necessária para poder deixar em massa ou tornar de massa essa tecnologia no médio e longo prazo. Obrigado, José Pablo. Claro, espectro, incentivos, desenvolvimento de infraestrutura, todos eles são elementos essenciais. E aqui, Annelise, na perspectiva da Digicel, esses fatores são os que coincidem, tem outros fatores mais desafiadores para o desdobramento de 5G nos seus mercados? Olha, Marilena, não posso mais do que coincidir com o que o José Pablo falou relativo a esse tema. Queremos ir para 5G e ainda não acabamos de implantar e desenvolver 4G. Esse é o meu primeiro ponto. E há pouco, falando com o regulador do Panamá, quanto a uma consulta pública do ano passado para a liberação de frequência de 5G, nós falamos, mas quem é que vai usar se nós ainda nem acabamos de implantar e desenvolver? O governo não acabou de incentivar os operadores para o lançamento da tecnologia 4G. E eu fazia uma analogia, há alguns anos atrás, o governo inaugurou a Ponte Centenário acima do Canal de Panamá. Era uma peça de engenharia incrível, mas não podíamos atravessar, porque não tinha estradas, o governo inaugurou e ninguém conseguiu usar. É exatamente o mesmo. Queremos ter o espectro disponível para 5G, mas quem é que vai usar? Quem vai ser beneficiado por isso? Quem vai ser realmente beneficiário da cobertura 5G? Se a metade, uma alta porcentagem da população no nosso país, não tem acesso às redes de telecomunicações, nem incentivaram o tema do desenvolvimento das redes de quarta geração nos lugares afastados, e nós vimos atualmente que, pela pandemia, muitos dos garotos, voltando no tema da educação, não conseguiram se educar porque não têm acesso a redes. E o que nós falamos para o regulador é que enquanto vocês desenvolvem um plano de política pública para desenvolvimento de 5G, podemos terminar o projeto, por exemplo, como o que mencionaram de internet para todos no Peru. Essa deve ser a prioridade. Mas voltando para o tema de 5G, não é que nós não queremos ir lá. Nós queremos ter a rede mais moderna, queremos ter as melhores tecnologias. Há um tema muito importante, voltamos ao que já mencionaram, o tema de um espectro para o outro, o tema do preço, o tema da metodologia. No Panamá, por exemplo, há 5 anos temos um espectro livre na AWS e ninguém compra por preço. Até emprestaram na pandemia de graça para ajudar no tema da conectividade. Então, são duas coisas que estão vinculadas fortemente. A política deve ser clara no país e nos governos com os operadores para conseguir a cobertura de internet genuinamente para todos e que todos possam ter um benefício enquanto são estabelecidas as bases para ter o espectro disponível e acessível para os operadores, para poder dizer genuinamente que temos um 5G produtivo, redes de quinta geração que beneficiam a todos, não ter uma ponte ali incrível que ninguém pode usar. Então, acho que essas coisas vinculadas aos operadores, as políticas públicas claras, os preços acessíveis de espectros, as liberações de espectro também necessárias, sem falar no tema típico
da regulação que é necessária para aprovar a infraestrutura, as atualizações de infraestrutura que continuam sendo um karma. O governo pode ver isso como um tema de política pública em todo o conjunto. Por próximo passo, que nós claramente não queremos ficar para trás, que seriam as redes de quinta geração, na medida que isso for um plano organizado que possa garantir a continuidade e o benefício para todos os cidadãos e todos os países nessas redes, será muito produtivo para todos. Essa é a nossa posição. Obrigada. Obrigada, Annelise. Bom, Ángel, acho que as suas 5 verdades ficaram muito bem desenvolvidas durante todo o painel. E com essa pergunta, vamos encerrar a segunda rodada. Quais você proporia como os seguintes passos para conseguir efetivamente os benefícios da transformação digital? Justamente, Mariela, não sei se é minha sensação pessoal, mas eu comecei a colocar na mesa as verdades incômodas, meus colegas salientavam o benefício da transformação digital, mas agora está indo ao contrário. Agora meus colegas estão salientando algum desses aspectos, mas agora eu vou passar para o lado otimista e vou salientar tudo o que está acontecendo e como nós temos que usar essa onda, subir nessa onda de transformação digital. Porque, como a Annelise e Horácio comentaram, o teste de esforço de tensão superada pelas nossas infraestruturas de telecomunicações foi incrível. Nós nunca tínhamos projetado elas para isso. A agilidade que tivemos como empresas e alguns governos foi nunca vista. E agora nós temos que consolidar a partir desses avanços e ver como nós podemos conseguir essa mobilização de recursos, de políticas e ideias que nós precisamos para esse salto. Há 2 linhas aqui que eu acho que são importantes. A primeira, muito alinhada com o que o José Pablo apresentou, nós estamos numa época de economia digitalizada. O setor das telecomunicações, diante de outros setores, já faz pouco sentido. Temos que lembrar que temos que avançar para essa regulamentação inteligente do ecossistema digital. Temos que pensar que 15 anos atrás não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha Rappi, Uber, Lyft, Cabify, nem nenhuma das plataformas de entretenimento que lançamos as grandes empresas, nem Globo. E fazemos transações financeiras que mudaram e as nossas regras das nossas empresas devem mudar também. As regras e a prestação de contas no uso dos dados e no funcionamento é chave. Uma perspectiva mais neutral nos serviços comparáveis, uma regulamentação mais inovadora, que é o que a Ana comentou. Há muitas coisas que nós sabemos que não sabemos. Como funcionam os mercados digitais. E não sabendo as figuras regulatórias que temos que inovar. Vamos experimentar para ver como funcionam as áreas remotas, as áreas rurais. E um aspecto que foi pouco comentado é uma regulação que possa ser o mais regional possível. Eu não sei quantos países temos conectados agora mesmo, mas tenho certeza que todos os usuários têm movimentação entre países ou terão quando as fronteiras abrirem. Não tem sentido ter tanta desigualdade de regras e regulações. Regulação inteligente é a primeira base e a segunda é a cooperação. Todos falam em cooperação ou parcerias público-privadas. Eu vou começar com uma diferente, a cooperação privada-privada. Nós temos que colaborar a cada vez mais. Nós estamos fazendo grandes esforços de conectividade e transformação digital, mas em muitos casos nós fazemos uma forma desconexa. E aqui nós chamamos as plataformas, por favor, nós precisamos de mais investimento na infraestrutura de telecomunicações. Que bom que algumas plataformas se envolveram no internet para todos, mas nós precisamos que todo o setor privado digital possa contribuir a destruir essa barreira e também os setores públicos. Eu vou usar a ideia dos meus colegas, a ideia da Ana. Isso não é somente o Ministério das Telecomunicações, os outros ministérios e os governos locais. E uma última petição, também o setor multilateral. Então, aqui, nós ouvimos recentemente que o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o presidente da CAF, não ouviu o presidente do Banco Centro-Americano de Integração Econômica, mas tenho certeza que concordará. Precisamos bancos de desenvolvimento regional mais capitalizados, com mais força financeira para enfrentar os investimentos necessários. E vou concluir falando que, bom, a verdade é que bom que a América Latina finalmente saiu da crise econômica que representou a Covid-19.
Muitos dos países já têm uma atividade econômica um pouco superior da que tinha antes da crise, mas muito ficou no caminho. Portanto, não é suficiente somente recuperar o nível que nós tínhamos, nós temos que aspirar a recuperar a tendência que nós tínhamos. Perdemos uma Argentina em termos de crescimento econômico em 2020, o equivalente a uma Argentina, mas todos os estudos mostram que poderíamos ganhar duas Argentinas em transformação digital completa. Vamos apostar nisso e vamos apostar com as associações privada-privada, público-multilaterais. Alguém pode encontrar um bom nome de marketing para isso, mas nós precisamos dessa associação, porque com essa parceria acho que poderemos movimentar política, ideias e recursos. Muito obrigada, Ángel. Bom, acho que o tempo finalmente ganhou depois dessa rica discussão em 280 caracteres, um a um. Qual seria o fechamento da mensagem? E com isso, vamos despedir o painel. Querem continuar com a palavra, Ángel? Por favor. Você é privilegiada. Eu somente tenho 140 caracteres no Twitter. Mas eu acho que temos que ser otimistas. A América Latina e o Caribe devem estar dentro de uma agenda de transformação digital e o avanço na Associação Digital Inteligente e as parcerias público-privadas podem nos levar a isso. Muito obrigado, Horácio, e o seu fechamento, por favor. Obrigado, Maria Helena. Bom, para acabar com a barreira digital e para enfrentar esse enorme aumento no tráfego de dados que estamos tendo, inovar, como falamos, com o impacto multiplicador das telecomunicações, nós precisamos gastar muito capital. Não vai ter uma transformação digital eficiente sem o longo prazo. Temos que tirar as barreiras do investimento, desregular quando necessário e ter regulações modernas, ágeis, coerentes para o desdobramento de infraestrutura com espectro adequado, com custo razoável. Em resumo, regulações pró-investimento. Obrigado, Horácio. Vamos com a Ana. Obrigada, Marilana. Eu gostaria que nós ficássemos com 3 ideias. A necessidade, por uma parte, da inovação na indústria, para acabar com a barreira, mas também com o desenvolvimento das capacidades digitais dos cidadãos da América Latina. Precisamos de cooperação. Temos que unir esforços públicos, privados, 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 como o Ángel falou antes. Temos que todos remar na mesma direção para avançar na digitalização e para encerrar a barreira. Em terceiro lugar, mas não último, a sustentabilidade. Precisamos da sustentabilidade financeira dos projetos. O ambiente jurídico e econômico são chave para o desenvolvimento e para atrair investimentos. Obrigada. Obrigada. José Pablo? Bom, obrigado, Marilena. E quero agradecer aos colegas. Acho que já passei dos 180 caracteres, mas de acordo com o nome do fórum, a adoção digital já está no mindset dos consumidores. E isso aconteceu a forças devido à pandemia. Agora temos que agir em consequência na nossa parte, nos operadores, porque o operador que não entrar nessa mentalidade não vai ter futuro. E também das atividades para que possam entender essas dinâmicas e para que possam entender como funcionam essas dinâmicas de mercado e o que está acontecendo na nossa região, para poder integrar as políticas e as inovações nessa necessidade. Obrigada, e vamos encerrar com você, Annelise. Bom, obrigada. Mais uma vez, eu não gostaria de repetir, porque concordo 700% com tudo que meus colegas falaram e acho que é uma grande oportunidade. Nós inovamos fortemente nos últimos anos e nós criamos coisas que achamos que não podíamos fazer e tomara que esse esforço não se perca. Vamos continuar e, Angel, vamos colocar um hashtag na sua ideia, privado, privado. Vamos pensar nisso para a próxima vez. Eu achei muito interessante. Obrigado a todos e todas. Obrigada aos painelistas pelas ricas participações e um agradecimento especial às pessoas que nos acompanharam durante a discussão. Foi um prazer poder compartilhar esse momento com vocês. Eu quero agradecer a Sergipe, Huawei
e DPL. Continuem se cuidando e muito bom dia. Obrigado. Obrigado, muito obrigado a esse painel fantástico. Foi um diálogo incrível. E eu quero dizer à audiência que está assistindo, que são ministros reguladores, coordenadores parlamentares das seções de tecnologia de informação e comunicação da América Latina e o público em geral, analistas e jornalistas, que esse painel especificamente teve uma característica chave. Todos e todas são profissionais com experiência certificada. Quando eu ouvia, na verdade, ecoou na minha cabeça um grande conhecimento, experiência e lógica na matéria de regulação pública. Acho que temos que ouvi-los e gerar ações públicas ao longo de toda a região. Vamos continuar no nosso Digital Innovation Day, CEGIB, a Secretaria-Geral Ibero-Americana, que organiza a Cúpula Ibero-Americana de Presidentes, que está fazendo 30 anos nesse ano, CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, Huawei, no nosso patrocinador principal, e Digital Policy and Law Group, agradecem a esse querido painel a sua participação. Eu dou as cordiais boas-vindas a Agostinho Saldanha, da Huawei, que é diretor de marketing para a América Latina, que vai apresentar um vídeo hall com tecnologia da empresa a seguir.